Arthur, eu gostaria que você me explicasse para mim sobre a diferença do Partido Missão para o resto dos partidos. Olha, o Partido Missão tem programa, né? Nenhum partido brasileiro fez o que a Missão fez, que é escrever um conjunto de propostas, né? Nós estamos escrevendo os fascículos do Livro Amarelo, nós estamos já no 6º, que são os fascículos das pesquisas que nós fizemos para chegar no Livro Amarelo, que é o livro de propostas nosso. Nenhum outro partido do Brasil fez isso. Escrever um conteúdo programático claro, com tudo que a gente pensa para educação, saúde, segurança, turismo, cultura, etc. E fazer com que todas as pessoas associadas a esse partido sigam esse programa. Isso é uma coisa que não existe na política brasileira, né? Como eu falei, os partidos são todos fisiológicos e a Missão faz isso. Infelizmente, partidos fiéis a seus conteúdos são geralmente partidos de esquerda, né? O PCO, o PSTU, o PCdoB, são partidos que têm ali o seu viés revolucionário comunista, vamos chamar assim, né? E todos os outros são partidos fisiológicos. O Partido Missão é o primeiro partido verdadeiramente de direita do Brasil. Tem alguns jornalistas que enviaram perguntas e a primeira que eu vou rodar agora é do jornalista Alexandre Prado, Isso é Notícia. Vai lá, Alexandre, é com você. Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite a você, telespectador da TV+. É sempre um prazer estar aqui no Roda de Entrevistas, seja fisicamente ou virtualmente como hoje. Eu queria perguntar para o ex-deputado Arthur Durval como é que ele se sente sofrendo na pele a repressão judicial por declarações que muitas pessoas consideram como liberdade de expressão. Eu vi recentemente que o Tribunal de Justiça manteve uma condenação contra o senhor por conta de declarações que o senhor deu contra o Emicida. Aqui em Mato Grosso também há um grupo de jornalistas que sofre censura judicial por parte do Poder Judiciário. Eu queria perguntar para o senhor o que o senhor diz, o que o senhor sente, o que o senhor diz para essas pessoas daqui de Mato Grosso que também sentem na pele a censura judicial. E aí, Arthur? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu não entendi muito bem o tom da pergunta. Eu tô achando que tem uma provocação aqui, porque provavelmente esse cara ele é bolsonarista, ele vai dizer que existe, ou não, mas de fato ele pode ser que... Eu entendi que existe um tom provocativo na pergunta, porque ele falou assim, como você se sente sendo alvo de assédio judicial? Eu não sei se tem uma certa maldade ali na pergunta, eu gosto de perguntas assim, né? Como você sabe, nós somos a favor de liberdade de expressão, sabendo que a liberdade de expressão não é irrestrita, né? Ela não deve ser restrita. Uma pessoa não pode, por exemplo, mandar matar a outra, nem acusar outra pessoa de crime sem sofrer as consequências. Então, liberdade de expressão é importante, mas em nenhum lugar do mundo civilizado você tem liberdade de expressão irrestrita. Agora, o que há de fato, há um assédio judicial, principalmente das esquerdas, tá, contra quem pensa diferente do mainstream, né? Como você mesmo disse, o Emicida, o TJ manteve uma condenação minha, porque eu falei, eu não lembro agora exatamente o que eu falei, eu não posso repetir, mas eu falei algo no sentido de que eu achava um absurdo o valor que ele recebeu de dinheiro público para fazer um show em um determinado espaço, né? Então, vou falar valores e coisas de forma abstrata. Vamos supor que um dia um artista tenha recebido 300 mil reais para fazer um show numa prefeitura. Eu dei uma opinião sobre aquilo. Falei, olha, eu acho que esse show não vale esse valor, eu acho que isso é coisa de vagabundo receber esse dinheiro público para fazer esse show. E aí eu fui condenado por isso. Ao mesmo tempo, o Emicida, ele me xingou, né? Eu não lembro exatamente o crime que ele me imputou, mas ele disse que eu era um estuprador, um abusador de mulheres, algo que eu não cometi. E ele não foi condenado por isso. Então, infelizmente, o que a gente vê muitas vezes é que há sim lado, né, nas condenações, e esses lados estão muito mais ligados às suas convicções políticas do que de fato à letra da lei. Eles são muito mais a letra do establishment, eu nem gosto muito de usar essa expressão, mas é de fato isso, do que de fato a letra da lei. Vai lá, Danilo. Arthur, eu queria perguntar para você sobre, queria que você fizesse uma análise da candidatura, pré-candidatura do Rafael Milas ao governo do estado. Eu queria que você descrevesse um pouco do perfil dele, se segue de fato esse caderno que o Missão, que o MBL, que o partido de vocês está entregando. Eu vou falar um negócio para você. A primeira coisa que eu devo falar do Rafael Milas, que mostra muito bem o tipo de pessoa que a gente atrai no nosso partido, isso é uma coisa bem importante, tá? A Missão não é um partido inclusivo. Não, vem todo mundo, não. A Missão não é um partido inclusivo. A Missão é um partido de missão e é uma missão excludente. A gente quer acabar com o PCC. A gente quer acabar com o Comando Vermelho.
Não é todo mundo que tem a coragem de arriscar a vida para falar essas coisas e fazer e tomar essas ações. Então, esse é o primeiro ponto. E por que o Rafael Milas tem o que é preciso para chegar lá e fazer acontecer? O Rafael Milas, para quem não sabe, ele também foi assessor de um deputado aqui, né, do Ulisses, aqui em Mato Grosso. E antes da gente descobrir que o Ulisses era uma farsa, o próprio Rafael Milas falou, olha, eu não trabalho mais com o Ulisses, eu estou abrindo mão do meu salário, estou abrindo mão do meu cargo, porque eu não acredito mais no que está sendo feito aqui. E o exemplo do Rafael Milas serviu para o Brasil inteiro. A gente viu um vereador nosso em Curitiba seguir o mesmo caminho. Ele prevaricou quando ele não quis denunciar uma grande figura da região dele e 9 pessoas do gabinete pediram demissão no mesmo tempo. A gente acabou de ver isso agora no Rio Grande do Norte. Um vereador nosso no Rio Grande do Norte também falou, ó, não vou disputar a missão, não vou disputar a eleição pela missão, vou disputar por um partido aqui do Centrão, pela União Brasil. 9 pessoas, o número até 9 pessoas também falaram, estou abrindo mão do meu emprego, estou abrindo mão do meu salário para fazer o que eu acredito. Eu estou perdendo para defender o que eu acredito. A Rafael Milas fez isso antes de todo mundo. E mesmo nos anos em que o MBL estava muito mal, né, quando a gente brigou com o Bolsonaro em 2019, 2020, o Rafael Milas, mesmo sem ter a nossa atenção, continuou batendo no que tinha que bater e assim, indo para cima e comprando as brigas que tem que ser compradas, mesmo eles estando sozinhos aqui. Então, hoje, eu tenho o grande prazer de falar, cara, finalmente nós temos um partido para abraçar esse cara. Finalmente ele não tem que bater na porta de nenhum cacique partidário para pedir permissão e falar, olha, deixa eu disputar uma eleição e eu não falo mal disso ou daquilo que eu preciso falar. A gente tem uma casa para ele e esse cara vai disputar a eleição aqui e vocês podem ter certeza, nunca vocês vão ver um pré-candidato falar tantas verdades incômodas como esse cara vai fazer. Tem uma pergunta aqui antes de passar para você, tá, Lucas? Pergunta para o Arthur qual a opinião dele sobre o Abílio, prefeito de Cuiabá, que é do PL, e se der, pede para ele comentar sobre o ministro Carlos Fávaro, o cara que ninguém sabe de que lado vai estar. Quem mandou a pergunta não deixou o nome, Jecta. Bom, vamos lá. O Abílio ele foi eleito deputado, né? E o que ele fez enquanto deputado, além de fazer demonstrações públicas de afeto ao Jair Bolsonaro? O que era o Abílio na Câmara, além de um palhaço, né, que ficava mostrando o quanto ele amava Jair Bolsonaro? Me traga o que este homem fez para combater o crime organizado, para combater o STF, para combater as injustiças. Aí vocês decidiram colocar esse cara como prefeito aqui. Ele ganhou muito bem aqui, ganhou com aprovação alta. Aí o que ele fez enquanto prefeito aqui? Ele fez com que proprietários de terra perdessem suas terras? Ele aumentou o privilégio de salário da Câmara aqui, como todos os bons políticos do Centrão fazem? Esse cara denunciou qual escândalo de corrupção? Esse cara ajudou o quê? A cidade naquilo que tem que ser ajudado? Ou ele ficou o tempo todo fingindo, sou de direita, amo Jair Bolsonaro, continuem me apoiando? Então, o que eu tenho trazido aqui, eu quero que vocês entendam por mais que você não goste de mim, por mais que você não goste do mensageiro, entenda a mensagem. A mensagem é o seguinte, se o cara está grudado no Valdemar da Costa Neto, este cara nem pode, nem que ele quisesse, ele nem poderia ser um bom gestor, ser um bom político. Porque ele está amarrado a um mensaleiro vagabundo. Então, gente, pelo amor de Deus, não, vocês têm que exigir mais do que o cara dizer que ele é de direita. Ah, sou de direita, gosto de Jair Bolsonaro. Exija mais do que isso. Exija ação efetiva. O que você trouxe de trabalho? Eu vou dar um exemplo concreto aqui. O Kim Kataguiri, ele é um deputado. Ele não faz parte do PL, ele não faz parte da oposição bolsonarista. Ele sendo um deputado, ele conseguiu aumentar a pena para roubo, furto e receptação. Sendo um deputado. Ele sendo um deputado, ele conseguiu pautar uma PEC que diminui o IPVA para 1% do valor do carro. Que outro deputado trabalha tanto quanto ele? Que outro deputado apresenta esses resultados? Então, a gente tem que parar de acreditar, gente, em quem está submetido a Valdemar da Costa Neto. A gente tem que parar de acreditar que porque o cara falou que ama o Jair Bolsonaro, ele é de direita. Não, isso na verdade é uma demonstração de falsidade. Eu poderia fazer isso. Eu poderia falar que eu também amo Jair Bolsonaro, eu também sou de direita. Não é isso que a gente faz. A gente arruma as brigas que ninguém quer comprar. Né? A gente compra as brigas que precisam ser resolvidas. Né? Então, eu peço para que as pessoas abram o olho em relação a ele. E sobre Carlos Fávaro, ministro? Olha, sinceramente, eu não estou sabendo exatamente do caso, então eu não vou dar opiniões imprecisas aqui. Porque minhas opiniões elas são muito contundentes. Então eu não vou fazer discursinho
feijão com arroz aqui, né? Eu prefiro entender o caso exatamente, formar uma opinião e vir aqui e dar uma opinião contundente se for o caso. Então isso aqui eu vou Vai lá, Lucas. Arthur, eu fui bastante ativo no movimento liberal e libertário durante bastantes anos, né? Fiz parte do CFL, trouxe o MBL para cá, convidei o Rafael Milas para fazer parte à época. E cada eleição eu terminava com menos amigos e mais cansado dessas picuinhas, dessas briguinhas e tal. Você também, depois desses 10 anos do impeachment até aqui, não tá de saco cheio? Cara, a sua pergunta é muito boa, cara. A sua pergunta ela toca num aspecto emocional do brasileiro, que é o seguinte: em termos de grande público, né, você teve uma apatia generalizada, né? A gente votou no Jair Bolsonaro, a gente viu esse cara virar presidente e de repente ele acabou com a Lava Jato, ele destruiu a economia do Brasil antes de pandemia, ele traiu todas as promessas e terminou pedindo para o Alexandre Moraes ser vice dele, né? E agora a gente tem que aceitar, engolir um Flávio Bolsonaro rachador como representante da direita. Isso gerou uma apatia nas pessoas. E por outro lado, as figuras políticas que são mais interessadas e que entendem mais de política viram ao longo desse processo os movimentos libertários, inclusive, que eram muito pautados por lógica e leitura, não sei o que lá, se submeterem ao bolsonarismo. A verdade é essa. Os movimentos de direita brasileiros, eles se submeteram ao bolsonarismo. O próprio Partido Novo fez isso. O Partido Novo se tornou um bolsonarismo um bolsonarismo de camiseta polo, né? Então eu diria para você, cara, que a gente que participou de tudo isso, né, do impeachment e da união da direita e de todos somos amigos, a gente viu isso redundar em movimentos populistas de demonstração pública de afeto a Jair Bolsonaro. A verdade é essa. A gente viu agora em 2026 o Nicolas fazer uma marcha e pessoas de 20 e poucos anos fingirem que estavam machucadas porque andaram alguns quilômetros. Holiday. O Holiday e tantos outros. Ah, estou machucado porque eu andei pelo Brasil. Aí as pessoas, acorda Brasil. E o Valdemar da Costa Neto. E o Valdemar, obrigado pessoal. A gente vê lá em São Paulo, tem um deputado que ele é bastante famoso. Ele era do movimento chamado Nas Ruas. Foi um movimento que inclusive ia para as ruas em apoio ao Sérgio Moro pela Lava Jato. A gente viu mês passado este deputado na Paulista estar do lado da Valdemar da Costa Neto e falar: a direita só existe por causa da coragem desse homem. Né? A gente viu esses mesmos homens subindo, né, nos palanques por exemplo, do Silas Malafaia. A gente vê, por exemplo, o prefeito Manga, em Sorocaba, que é um prefeito TikToker, muito popular, né? Ele vê o pastorzinho Miguel, que é aquele menino de 14 anos que rasga laudo de leucemia das pessoas, falando: você não precisa mais de remédio, é só você me dar o dízimo que eu vou te curar através de uma linguagem dos anjos. A gente viu esse prefeito ir lá e falar: não, ele está abençoando a nossa cidade. Então o que eu quero dizer com tudo isso? A gente viu de dentro pessoas que a gente sabe que não acreditam no Jair Bolsonaro, tá? Fingirem que acreditavam no Bolsonaro porque dá like. Então você fala: isso não cansa? Isso cansa demais, cara. Isso é muito desgastante. E da onde vem a minha esperança? Eu vou te dizer. Quando a gente olha para o resto do mundo, e no Brasil isso está acontecendo também, os responsáveis pelas mudanças são as pessoas da geração Z. As pessoas da geração Z, elas são mais novas, elas estão menos cansadas, elas são mais interessadas, elas entendem as nuances, elas não gostam de narrativas simplificadas e elas estão promovendo grandes revoluções no mundo. A Revolução do Nepal foi uma revolução da geração Z. O Bukele em El Salvador transformou o país mais perigoso da América Latina, um dos países mais seguros do mundo, usando a linguagem da geração Z, bonezinho, linguagem fácil. E aqui no Brasil a mesma coisa. E o nosso partido, o Partido Missão, já é, em menos de um ano de partido, já é o partido favorito da geração Z. Então você fala: cara, você não tá cansado? Eu tô, cara. Só que quando eu vejo essa galera mais jovem não caindo nessa coisa cringe e esteticamente obsoleta, que é o bolsonarismo e que muitos dos movimentos libertários se tornaram, já visto o próprio Paulo Cogos, né? Ah, eu sou contra imposto, sou contra Estado, né? E se ajoelhou o bolsonarismo. Eu vejo essas pessoas rejeitando isso e falando: não, a gente quer um projeto de verdade. E acreditando no nosso projeto. Então, eu de fato acho que a gente tem inevitavelmente um futuro glorioso pela frente. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal Arquivo da Missão para ficar antenado em tudo a partir de agora e chegar bem informado nas eleições. Até o próximo vídeo.